aconteceu, ele acabou expulso, atrapalhando bastante o São Paulo, além do Zubeldia expulso também. Dá pra gente falar sobre várias coisas sobre esse jogo, Arnaldo? Começar pelo jogo também, que teve gente que falou, não jogou nada. Eu achei que foi um jogo absolutamente controlado pelo São Paulo, no jogo de ontem. Jogou do jeito que queria jogar, não foi quase ameaçado, em nenhum momento correu risco. E aí essa é a confusão final que acabou com a expulsão do Alan Franco. Acho que pitaco do jogo da classificação e da estratégia do São Paulo, depois acho que vale a pena a gente discutir Zubeldia à parte, acho que vale a pena. Deu entrevista, como você falou, assim como não deram Tite e Abel, né? Os três tinham tanto a explicar, cada um do seu jeito, e ninguém quis dar entrevista. Não tem essa de ser expulso, a gente discutia ontem, e não poder dar entrevista. Essa é cascata. Ele não quis dar entrevista, assim como o Abel não quis dar entrevista. Aí o Tite não quis dar por outro motivo. Tá fácil, né? Aí tá fácil. Para os três foi muito fácil durante a semana. Mais complicado foi pro Renato Portaluppi, que teve que ir lá. Aí tem. Quebrou o palco, os caras lá. Faz parte da função. Mas depois a gente discute os técnicos, o Zubeldia especificamente. O Tironi, acho que o São Paulo foi pro jogo com uma estratégia de teste, na medida do possível, pelo que vem pela frente contra o Nacional dali uma semana. Teste, digamos, do intervalo, quinta, da escalação, e de algum aspecto, porque eu vou, de novo, ser aqui polido. Uma coisa é a Serrinha, com todo respeito, outra coisa é o Parque Central, certo? Agora, o time do Goiás, pela característica de seus jogadores, é um time que bate demais, tem muito jogador experiente que põe dedo na cara, que faz não sei o que lá, que faz o caos, tipo o Thiago Galhardo da vida, David Braz, Messias, o Wellington, que era do São Paulo, cheio de jogadores. Alguns cenários que o São Paulo pode encontrar em Montevidéu. Então foi, digamos, uma estratégia de teste. Teste, se é teste, não é totalmente a vera. Não ser totalmente a vera é o São Paulo não entrar, primeiro que estava 2-0 a favor, não entrar com tudo, marcando pressão, dividindo, até porque no jogo de quinta-feira lá não podia perder ninguém machucado. A disposição da arquibancada é até meio parecida, um pouquinho assim. Pois é um estádio mais ou menos a capacidade. Então algumas semelhanças, né? E aí, eu acho que depois de 10 primeiros minutos, 15 ruins, se tivesse esses 10, 15 minutos no Parque Central, acabou a eliminatória, porque a bola do Nacional vai entrar de alguma forma, o São Paulo controlou o jogo de uma forma a treinar jogando. Treinar, inclusive, na questão de ter um adversário, não é treinar, né, sem divididas, treinar jogando, sem expor os seus jogadores e aí fazendo a partir de certa altura do segundo tempo as trocas já visando a quinta-feira. Tem jogo ainda domingo, depois a gente fala sobre ele. E aí o plano estava dando totalmente certo até os acréscimos da segunda etapa. E aí é quando acontece a confusão. O Goiás já não criava nada. E o Alan Franco, que fazia uma partida, mais uma, né? Exemplar, não perdeu uma bola. Consegue evitar o ataque do Thiago Galhardo. Deixa esse lance aí, né? É tiro de meta, ele chega e chuta a bola em direção à torcida. Não uma bica, jogou a bola em direção à torcida. O Thiago Galhardo foi tirar satisfação. Ali ficou os organizados do Goiás. O pau fechou. Briga na torcida, e toda essa confusão que culmina também com a expulsão do Zubeldia. Aí, preciso de mais detalhes mesmo, porque de fato teve uma invasão completa de campo, de todo mundo, e o Zubeldia foi expulso. Só o Zubeldia foi expulso, além dos dois jogadores. A expulsão do Galhardo e do Alan Franco, mesmo que o Alan Franco tenha ficado meio quieto, enquanto o Galhardo lá dava cabeçadas, dedo na cara, empurrão e tal, o Alan Franco era o que poderia ser prejudicado na história. Ele joga a próxima eliminatória. O Thiago Galhardo que causa em todos os clubes, estava causando mais uma. E o Alan Franco foi completamente inocente. É um jogador essencial que está. E o árbitro é fraco? Não é dos principais de novo no jogo São Paulo? Sim. Ele é irritadíssimo? Sim. Mas se eu fosse ele, qualquer um, o que você faz numa confusão? Um vermelho para cá, um vermelho para lá. Não é assim a lei do futebol? Os caras que estão lá não querendo. E eu acho que ele fez certo. Ele expulsou os dois.
A expulsão do Beldia, eu acho que é uma outra questão. E aí o São Paulo sai desse teste com 2 desfalques importantes para a próxima etapa da Copa do Brasil. E se entrar irreprovado para mim pelo esse final, se entrar do jeito que entrou e sair do jeito que saiu desse jogo, ele está eliminado contra o Nacional. Só pelo aspecto emocional da coisa. Se ele perder jogador por focinho contra focinho, se ele entrar nessa pilha, se o técnico for expulso para a eliminatória, ele está eliminado da Libertadores. Libertadores, parte central é uma coisa. Serrinha, com todo respeito, é outra situação. Não é fácil jogar lá. O time do Dorival ano passado, o Goiás, era o último, tomou de 2-0 fora o baile. Não sei se você lembra desse jogo. Foi ridícula a atuação do São Paulo, mas tomou de 2-0. São Paulo passa, está entre os 8. É um campeonato que o São Paulo tem possibilidades, é o atual campeão. Mas nesse teste geral, eu acho que o São Paulo foi reprovado por alguns detalhes, sobretudo esse final de jogo. Para quem acha que o Arnaldo está exagerando, põe no YouTube, depois do programa, River Plate Nacional. Nossa. Olha o que aconteceu este ano agora. Fase de grupos. Dá uma olhada lá o que aconteceu, só para ter uma noção do que o São Paulo vai ter lá também. E se cair na pilha... Aí que tá. É isso que eu ia perguntar. A impressão que eu tenho, e eu quero saber. Aliás, acho que a arbitragem era do Daronco, foi, brasileiro. Irritou todo mundo lá, os dois times. Que ele não expulsou o cara do Nacional. Quase quebrou a perna do cara do River Plate. É assim, a arbitragem é argentina lá na... A impressão que eu tenho é que esse São Paulo parece, pelo menos por enquanto, se adaptar ao jogo e ao adversário. Esse mesmo time aí que jogou lá contra o Goiás, no fim de semana, jogando em casa, é verdade, com 58 mil pessoas, ganhou do Flamengo, assim, sendo muito superior, né? E ontem parecia que era um outro tipo de jogo. Tirando esse minutinho final aí que teve essa treta, foi um jogo controlado para o São Paulo. Então, eu acho que isso é para colocar na equação. Se esse time não vai saber que a situação lá no Uruguai é outra. Antes de começar as oitavas, a gente falou que São Paulo e Atlético Mineiro tinham dado sorte um pouco no sorteio por pegar times que não eram da Série A, ponto. E o São Paulo, em nenhum momento nos 180 minutos, ficou ameaçado da classificação dele. Eu acho, ou seja, na minha cabeça, como eu enxergo o mata-mata, eu acho que isso é saber jogar. É saber levar um momento que você é favorito e tem a obrigação de passar. Nem no Morumbi, nem aí. Em nenhum momento eu achei, acho que o Goiás pode aprontar, hein? O Goiás pode classificar em nenhum momento. Então, se você joga 180 e o seu adversário praticamente em nenhum momento se sente à vontade de falar eu posso classificar em cima de você, eu acho que você cumpriu bem o seu papel. Eu confesso que eu estreiei de novo a escalação, arrastou de novo todo mundo, a não ser que ele vá com as reservas no domingo e aí ele descanse uma semana os caras pro Nacional, porque de novo eu estranhei, sobretudo o Luiz Gustavo, 37 anos. Lucas. Acho um fenômeno isso, sem brincadeira. O que está acontecendo com o São Paulo num mês como esse não é possível. Ou esses caras estão tendo um cuidado extra especial, estão tomando um suco de laranja super vitamínico, porque não é possível que estão jogando todos os jogos e seguem jogando desta maneira. Então, isto colocado, acho que é uma coisa. O alerta do Arnaldo em relação à pilha é muito válido. Lembrando, no intervalo também teve treta. Teve no intervalo. No túnel. Com o Luciano e tal. E esse é um cara para todo mundo ficar de olho. Sobretudo depois que o Zubeldia disse, a cabeça dele é assim, a gente não pode ficar podando o jogador. A gente avisou aqui, talvez tenha dado uma corda que o Luciano não precisa ter. Ele sem a corda, o certo era você puxar a cordinha dele. Sem a corda ele já costuma agitar muito, você imagina com a cordinha. Então eu acho que ali atrás o Zubeldia errou. Mas é isso, é cuidar da cabeça, e eu acho sinceramente que um confronto como esse, de maneira geral, o São Paulo só teria risco se ficasse um 9 contra 11, 10 contra 11, que era exatamente não cair nesse tipo de coisa. Foi cair lá pro final, na confusão, era só no final, já estava decidido a vaga, só que aí o torcedor fala, exatamente, Vessone, estava tudo decidido e os caras foram cair nessa, fica pior ainda, né? A régua, se fosse o começo de jogo, aquela pressão inicial do adversário,
até você podia entender, ó, pô, os caras vieram pra cima, não, tá acabando o jogo, finalzinho, completamente desnecessário. E talvez o torcedor vai ter impacto, sabe quando? Sai o sorteio, o primeiro jogo das quartas. São Paulo e, sei lá, Flamengo, ou São Paulo e alguém. Alan Franco tá fora. Zubeldia não tá no banco. Aí a gente vai lembrar disso. Talvez agora o impacto é menor. A hora que tiver lá, numa dessa acontece uma convocação, ou alguém tá com Deus, eu não tenho nem o Alan Franco para jogar. Aí todo mundo vai lembrar e vai se arrepender do que fez. O Nelson aqui, Massa, fala, não acho que o São Paulo dominou o confronto sem ter que se desgastar? Acho que isso mostra o quão maduro e no caminho certo está o time. Quando precisa jogar assim, joga, mas quando precisa amassar também faz, assim como fez com o Flamengo. Não? Pergunta ele. Sim, eu acho que mostra, de fato. Agora, o final do jogo joga o comentário do nosso amigo no lixo, né? O finalzinho. Está tudo tão sob controle. Pô, não tá, né? E tem outra coisa, gente. Tem uma coisa que me parece definitiva. O Palmeiras, o time do Palmeiras, não reflete o comportamento do Abel e da comissão técnica em campo. Esse é um ponto. O Zubeldia precisa tomar cuidado, porque se ele passar essa pilha dele pro time em campo, o time vai virar um time disciplinado, vai perder jogador expulso todo jogo. E passa, hein? Essas coisas passam. Claro que passa. E tem uma outra coisa que é difícil de medir. O time do São Paulo precisa estar sempre no 100%. Se ele entrar em 70, 60, ele perde do Vasco do jeito que perdeu. Então, isso não pode ser... A gente não pode confundir maturidade, serenidade, encarar o pau na hora que precisa, recuar na hora que interessa. Nesse momento aí, o Alan Franco tinha que estar tomando banho. Sai correndo, sai correndo, vai pro vestiário. Tá? Eu vi uma das cenas que mais me impactou na vida. Eu sempre cito esse exemplo, vou citar de novo. Citei você ontem sobre esse... No Palestra Itália, eu estava no campo, dentro do campo, fazendo reportagem, e vi o Alceu dar uma cusparada no Lugano. Talvez essa... Não vou definir o que é para cada um, o maior nível de ofensa, mas isso é uma agressão... Humilhante. É quase impossível não reagir. Né? O Lugano limpou o rosto e saiu jogando. Então, esse tipo, é claro que você exigir de todos os jogadores que têm esse tipo de comportamento não é normal, é um exemplo, é uma exceção de toda a regra. Mas o São Paulo vai precisar disso agora no jogo contra o Nacional e, eventualmente, mais pra frente numa Libertadores. Certo? Se você imaginar que se o São Paulo for a final e o River for a final, o São Paulo talvez faça uma final de Libertadores no Monumental de Núñez contra o River Plate, time da casa. Então, a construção disso, ainda há tempo para isso, ela precisa ser acelerada, porque o time do Goiás queria claramente sacanear o São Paulo para a próxima sequência, porque o Goiás tanto faz. O Galhardo foi expulso, vai jogar, vai cumprir na Copa do Brasil o ano que vem, não é isso? É isso. Ele não vai cumprir agora no próximo jogo da Série B. E você tem ali... Para estar eliminado, ele cumpre. Né? Se vai ter o julgamento... E assim que saiu, tomou 2 jogos. Cumpre na próxima CBF que tá rolando. É o Série B? Vai certo. Pra Série B. Aí... Mas, tipo, no final de semana ele pode jogar. Ele não tem suspensão automática. Isso, é a hora que sair o Mas julgamento. Você pega o perfil dos jogadores do Goiás, são jogadores que têm de quilometragem o que eu tenho de quilos, né? Não é pouco. E aí os caras falam, o David Braz nasceu, ele não chorou quando nasceu. Quando ele nasceu falando. Ele tem essa característica. Ele fala e tal, não sei o quê. O Thiago, o Arnaldo já deu uma pincelada aqui. Então, isso de fato é preocupante. Agora, no frigir dos ovos, se classificou, tá tudo bem. Lá na frente, quando tiver a maratona, 3 frentes, se um zagueiro se machuca, o Vessa foi cirúrgico. Aí improvisa, aí você vai para um segundo jogo precisando de um resultado, tem um zagueiro machucado, mas pode ser que não também. Pode lembrete, ele vai para julgamento. Não é só a suspensão automática. E dependendo contra quem for, a gente sabe que o STJD muitas vezes dá 2 jogos, 3 jogos. E aí pode acontecer dele ficar fora de um próximo confronto todo. Que é o que você pode. Os 2 jogos, então não só de um. É correr um risco desnecessário para quem está com 2-0 na frente, o jogo acabou,
Não tem que fazer isso. Entendeu? Pois é. Exatamente acabado. Bom, entramos no... Bom, então... Só uma coisa, antes do tema Zubeldia, como o Vesta fala da sequência, foi a 12ª partida consecutiva que o São Paulo jogou basicamente com a mesma formação. Eu acho que isso é sem nenhuma lesão muscular no caminho. Eu falei com mas aquilo. Eu falei com gente do futebol ontem, ele falou, você tá brincando 11? Eu falei, é 11. Não é possível. São 10 do brasileiro. Estranhou muito, gente do futebol que tá acostumada. Falou, não existe isso. Ele falou, você tá brincando 11? Eu falei, 11? Isso, foi a 12ª, 10 do brasileiro e 2 desde o jogo com o Vasco, que ele adota o mesmo sistema, a mesma estratégia, basicamente o mesmo time, só revezando por suspensão. E uma outra coisa, normalmente, e acho que essa era uma vantagem que o São Paulo tinha nessa temporada, era mexer com os nervos do adversário e ter o adversário o jogador expulso. E a expulsão do Marcão no Morumbi lá, que ele deixa o pé e o Luciano valoriza, estava na conversa. Sim. Antes do jogo. Então, essa expulsão... o Mancini falou isso, né? Exato. O Wagner Mancini, que é experiente, o David Braz, os caras jogaram pelo Marcão também. Então nós vamos tirar... Nós vamos ferrar um pouquinho vocês. Não é... Por isso que eu acho que é interessante nesse aspecto o obstáculo que o São Paulo teve. Porque ele pintou um adversário só de jogador... com essa... O David Braz é aquilo. Ele causou o jogo todo, depois ele vai dar entrevista. Vem cá, Anderna. Desculpe não ter falado com você no intervalo. Agora tá tudo bem. Eu fui lá, eu causei a confusão no intervalo, tal, porque o cara não deu escanteio e tal. Mas é esse tipo de adversário, esse tipo de time que o Goiás tem, né? Então tá aí, né, galera? Essa questão de catimba preocupa, tá? Porque o Nacional do Uruguai, gente, tá falando Nacional do Uruguai, tricampeão de Libertadores. Esses times vão causar na Libertadores. Então, se o São Paulo não teve cabeça pra jogar contra o Thiago Galhardo, irmão. Quem é Thiago Galhardo no futebol, pessoal? Pelo amor de Deus, São Paulo caiu na pilha do Thiago Galhardo. E aí o Zubeldia é expulso porque ele já tá marcado. Qualquer coisa que ele faz, ele vai ser expulso. É mais ou menos o Abel no Palmeiras. Tem vários jogadores também que já teve isso daí. Então a ideia é complicado, mas se classificou, né? Correu risco, acho que alguns lances ali o São Paulo correu risco, mas se classificou. O Goiás tecnicamente é um time muito abaixo, né? Premiação, mais um trocadinho nos cofres. E agora vamos pro domingo, ainda vai pegar o Lanterna. Então acho que ele vai poupar domingo. E aí quinta-feira, cara, contra o Nacional, o São Paulo tem que sair de lá vivo pra decidir no Morumbi, porque lá o negócio vai engrossar. Pode ter certeza que o caldo vai engrossar lá. Eu acho que é isso. Todos esquecem pra Banda Esporte, link na descrição. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião, galera. Se vocês concordou aí com o Arnaldo ou não, concordei. E eu acho que é isso. E agora preocupa, né? Essa questão de Catiba preocupa, porque na Libertadores, irmão, é o que o Ronaldo falou, né? Onde o Brasil aprendeu catimbo, o Uruguai e o Argentina é professor. Valeu? É nóis! Vamos, São Paulo! E amanhã, provável escalação, domingo, react do pós-jogo. Valeu?